Hoje um dia aí muito especial para nós estamos orando aí pela nossa pátria, estamos orando pelo nosso país, para a gente ter uma vida mansa, uma vida tranquila. Esse é um dever de todos nós. Nós não podemos nunca esquecer de orar pelo nosso país. Isso me faz lembrar uma história, de criança, de que um dia numa fazenda, o ratinho olhou e viu que o dono da fazenda comprou uma ratoeira. E ele chegou depois para os seus companheiros de fazenda e foi compartilhar. E o primeiro foi lá no galinheiro, chegou para a galinha e falou assim: olha, o dono da fazenda comprou uma ratoeira. E os galinheiros falaram assim: isso não tem nada a ver com isso, tem a ver com vocês, rato. Aí ele correu, foi lá falar com o porco: porco, o dono da fazenda comprou uma ratoeira, estou preocupado. Ele falou: isso não tem a ver comigo não sou rato, tem a ver só com você. Aí ele foi correndo, chegou para a vaca, falou: vaca, o dono da fazenda comprou uma ratoeira, estou muito preocupado. A vaca falou a mesma coisa: isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. E o ratinho foi para sua toca, para o seu esconderijo, muito triste. À noite, o dono da fazenda montou uma ratoeira e de noite a ratoeira explodiu, estourou. E a esposa foi levantar para ver se tinha pego alguma coisa. Quando ela chegou lá, não acendeu a luz, pegou, na verdade, foi o rabo de uma cobra. E a cobra picou a mulher do fazendeiro. Ele ficou muito apavorado, foi para o hospital, ela tomou soro, depois de uns dias se recuperou e voltou para casa. Aí os filhos vieram ver, e o pai ficou tão alegre, foi no galinheiro e matou uma galinha para fazer o almoço. Os outros parentes de longe que ficaram sabendo, vieram também. Aí o pai, preocupado, mandou matar o porco para poder satisfazer. E os vizinhos, os amigos da cidade vieram num dia especial para visitar o fazendeiro, que era muito querido, e eles mataram uma vaca para poder satisfazer assim a todo mundo. Então, moral da história, Então, nunca diga que um assunto não tem a ver com você. E o único que escapou da história foi o rato, Mostrando para nós que às vezes quando a gente chega e compartilha algum problema, para a gente orar com respeito de algumas circunstâncias, principalmente hoje, orar pelo nosso país, talvez você diga: isso não tem nada a ver comigo, eu estou tranquilo na minha cidade, estou empregado, estou tranquilo, estou satisfeito, então isso não tem a ver comigo, Estou em paz, estou com saúde. Isso tem a ver com todos nós temos que orar, por isso que a Bíblia diz: devemos orar para a gente viver uma vida mansa, uma vida tranquila. No livro de Juízes, no seu capítulo 9, quando Gideão saiu vencedor nas suas batalhas, o povo chegou para ele e disse isso: reina sobre nós, Gideão. Ele falou: não, nem eu vou reinar e nem meus filhos vão reinar. E assim eles não quiseram reinar. E acabou então que quem entrou para reinar foi um filho seu de uma concubina distante, que reinou no lugar dele. E ele então, quando foi eleito pelo povo, escolhido pelo povo, ele matou 70 irmãos para não ter contraditório. E só escapou um, o caçula, Jotão. E um dia então, que ele estava sendo aclamado, fazendo seus banquetes, ele se levanta e conta uma parábola, que é a parábola do espinheiro. Aí um dia na floresta, chegou então para a figueira e falou: figueira, reina sobre nós. Ela falou: de jeito nenhum, não vou compartilhar a minha doçura com ninguém. Chegou para a oliveira e falou: reina sobre nós. Não, eu não vou dividir o meu azeite com ninguém. Chegou para o vinho e falou: vinho, vem, reina sobre nós. Não, não vou compartilhar de jeito nenhum o meu vinho com ninguém. E assim chegaram para o espinheiro e falou: reina sobre nós. Ele falou: reino, desde que vocês ficarem debaixo de minha sombra. E assim foi. Abimeleque era o espinheiro, Israel ficou debaixo dele, e do meio dele saiu fogo para consumir. Então esse texto nos ensina algumas lições preciosas para nós. A primeira é que nós não devemos ser omissos. A Bíblia diz: aquele que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então nosso dever primeiro como cristão é pregar a palavra, orar. A nossa igreja é instrumento, ela é luzeiro de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então nós não devemos ser omissos. Nós não devemos ser indiferentes, achando que nada está acontecendo, de não querer de maneira nenhuma orar, clamar pelo país. Nós não devemos, como sacerdote levita, passar de largo de maneira alguma. Não podemos ser egoístas de maneira nenhuma. E assim, então, a lição fica para nós, Para que a gente viva uma vida mansa e tranquila, é importante nós nos envolvermos
orar, interceder, clamar. Por isso que o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então que nesse dia nós possamos orar, nos envolvermos, saber, clamar, colocar diante de Deus, para que o Deus da paz abençoe a nossa pátria, através da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Então hoje, nesse nosso momento de oração, de célula, vamos orar, vamos clamar, para que Deus abençoe a nossa pátria, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, depois dessa palavra, a nossa reflexão, a gente vê a nossa postura diante de Deus, que ela não pode ser uma postura de omissão, nós não possamos ser indiferentes nem egoístas, achar que não tem nada a ver com a gente, Tem a ver sim, principalmente é o ministério da igreja, que é orar, interceder e clamar. Então nesse instante eu gostaria de a gente estar orando, para que Deus nos abençoe, para que Deus esteja levantando gideões, que se coloquem na brecha, homens que se disponham realmente a fazer diferença nesse mundo tão complicado. Pai, a nossa oração hoje é para que o Senhor nos abençoe a tua igreja, unida e reunida. Clamamos pelo nosso país, pelo presidente, para aqueles que governam, que o Senhor dê sabedoria, direção, tirando de suas mãos armas e colocando nas suas mãos a graça, a unção do Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando os governadores, os prefeitos, aqueles que governam os estados, os municípios, para que eles tenham sabedoria também. Ó Pai, que em nome de Jesus abençoe a liderança eclesiástica, para que eles também movam o povo, sejam um exemplo para levar seu povo a orar, a clamar. Abençoe nossos lares, ó Pai, para que haja paz, nossos filhos. Esteja livrando, ó Pai, as nossas crianças das influências ruins, nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai querido. Esteja colocando em seus corações a Tua lei, a Tua palavra, e que possamos viver de uma maneira digna do Evangelho a que fomos chamados. Que o Senhor nos abençoe, que a bênção, que a paz de Jesus esteja sobre a nossa pátria, esteja sobre a nossa igreja nesses dias, Pai. Que toda a armadura do Senhor esteja sobre nós, livrando-nos, ó Pai querido, de toda a artimanha do inimigo e seus dardos inflamados. Para que o nosso país continue livre, que tenhamos a liberdade de pregar, ir e vir, de orar sem medo, porque sabemos que o Senhor vai estar conosco, Pai. Nos abençoe e que possamos valorizar isso, Pai, essa liberdade que nós temos. Que hoje seja dia de orar e de clamar, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada casa, cada família aqui representada, e que cada um se coloque diante do Senhor como um verdadeiro servo, desejoso de fazer da sua casa uma igreja, uma congregação, que teu nome seja honrado e glorificado. Cuida e livra, Pai, no nome de Jesus. Amém.